Amém, irmãos, bom dia. Hoje a gente vai dissertar um pouco do ponto da quarta-feira. E para começar, vamos fazer a leitura do versículo do dia, que é Romanos 8, 5 e 6, que fala: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Bom, o título da mensagem de hoje é Viver no Espírito para vencer o pecado. E a gente sabe que Cristo, ele morreu por nós e por nossos pecados. E isso hoje nos dá livre acesso para receber sua misericórdia e socorro. Então, a gente tem que entender, como é feito na pergunta no primeiro parágrafo. Como então devemos viver agora, sabendo que a natureza pecaminosa ainda não foi erradicada de nós? Bom, em Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 ao 17, Paulo, ele revela que ainda temos a natureza do pecado em nós. E essa expressão de pecado, ela se refere a uma natureza pecaminosa, que habita dentro do homem caído. Ou seja, como fala no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A nossa carne em si, ela é pecaminosa. Amém? Ou seja, não adianta a gente querer aperfeiçoar a nossa carne, a gente querer melhorar a nossa carne, porque ela tem que ser crucificada em Cristo, a gente tem que estar crucificado em Cristo Jesus, amém? Então, como que a gente tem que viver, como que a gente vai viver uma vida de comunhão com o Senhor? Como é falado agora no capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, já tem nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando a gente está vivendo em Cristo, quando a gente está em Cristo, quando a gente está desfrutando, a gente está em outra esfera. A gente está vivendo em uma esfera espiritual, onde não tem pecado e também não tem a morte. Amém? Bom, no terceiro parágrafo, a gente faz uma leitura de João 8,44, onde a gente vê que o homem conectou-se com o Pai da mentira pelo pecado. Ou seja, o pecado, ele é como uma força, a lei da gravidade, por exemplo. O pecado está sempre nos puxando para baixo, assim como a lei da gravidade. Quando a gente joga um objeto para cima, a tendência dele é cair, porque tem uma força que está puxando ele. Amém? E conosco é a mesma coisa. O pecado, ele sempre vai estar nos puxando para baixo. Agora basta a gente tem que estar em comunhão, em esfera celestial, para a gente conseguir estar junto, para a gente estar conseguindo viver na lei do Espírito. Amém? Como é falado aqui, ó, no finalzinho do parágrafo. Essa lei é como a lei da gravidade. Ao soltarmos um objeto de determinada altura, ele cairá, porque há uma força puxando para baixo. Assim acontece também com o pecador, em quem a natureza pecaminosa atua como a força da gravidade, tornando a queda inevitável. Mas o Senhor, ele tem nos dado ferramentas, o Senhor, ele tem nos dado auxílio para a gente conseguir estar sempre em comunhão com Ele. Seja pela saída, pela imersão, por gritos de guerra, pelo louvor. Então o Senhor, ele vem nos dando ferramentas para a gente estar sempre conectado, a gente está sempre vivendo na lei do Espírito. Amém? Como é falado em Romanos, capítulo 6 e versículo 6, que fala: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, o pecado mora dentro do nosso velho homem. Então nós temos que estar vivendo, amém? E desfrutando do Senhor, para a gente estar sempre um novo homem. E mais à frente, a gente entende que o pecado é algo que o pecado é algo que faz parte do homem caído. Mas a questão não se resume a gente não pecar, porque em algum momento a gente vai acabar pecando, mesmo que seja algo pouco, alguma coisa pouca, a gente vai acabar pecando. Então cabe a nós a gente pedir perdão ao Senhor, a gente se humilhar ao Senhor e a gente abrir o nosso coração para poder pedir perdão. Porque o pecado é algo que vai estar ligado a nós. Como já foi falado, como a lei da gravidade, o pecado é algo que está nos puxando para baixo. Então, em algum momento, a gente vai acabar cometendo algum pecado, mesmo que seja algo pouco. Então, cabe a nós a gente se voltar de coração aberto ao Senhor para pedir perdão a Ele. Amém? Como é falado aqui no último parágrafo, no finalzinho da folha, que fala: um cristão cortado da comunhão da vida é como um membro de nosso corpo amputado. Esse membro não sobreviverá. Por isso, os filhinhos precisam conhecer a importância do perdão dos pecados, para se manter sempre na comunhão do corpo e na circulação da vida. Amém?